Ó, o Jet para acelerar tem que pegar um cara que não tem noção. Para nós que estamos girando aí mais de 10, já não era compatível, ela já cavita com essa rotação. Calma, não é o momento ainda de eu convencer ele. Olá a todos, para quem não me conhece, sou Anderson Dick, né? Espero que estejam curtindo esses conteúdos que a gente está apresentando aqui no canal da Fueltech. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, um grande amigo, parceiro de muitos anos aqui, Sérgio Verdade. Sapinho, para quem conhece aí da Sapinho Câmbios. Isso. Mas acima de tudo um competidor aí, muito voraz aí, um cara que tem uma sede por conhecimento, uma sede por aprender enorme, né? E eu fiz esse convite aí para o Sapinho participar um pouco desse nosso bate-papo hoje aqui. E nós vamos falar alguns assuntos técnicos, assim, algumas coisas que acontecem por trás das pistas, que muita gente não vê e tem curiosidade de acompanhar, entender como é que as coisas se desenvolvem para depois acontecerem os recordes, né? Sim. Então o Sapinho acabou de bater o seu recorde pessoal Sim. aqui, alguns minutos atrás, está preparado para dar uma próxima passada. Isso aí. E a gente está aproveitando para fazer isso. Temos um som de um belo motor V8 aí acelerando ao fundo e carros na pista aqui acelerando. Editor, tá bom? Dá para continuar falando ou não? Então tá, o microfone tá bom. Sérgio, obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado por toda a parceria. Se quiser, te apresenta aí pro pessoal também o teu currículo um pouquinho aí. Olá pessoal, sou o Sérgio da Sapinho Câmbios, sou piloto do FLD 390. Quantos anos de experiência aí? Essas coisas é bom não falar muito, né? Os cabelos brancos aí já denota. Os cabelos brancos já entrega bem. Só vou dar a dica, ó, 21 anos atrás, quando eu fui a primeira vez para Curitiba, ele já corria. Já corria, isso aí. Eu lembro exatamente desse dia, você com a mochila nas costas, chegando lá. Isso não me sai da memória, porque foi uma coisa que marcou muito. Que legal, né? Estamos aí tanto tempo depois e com gana de continuar desenvolvendo, né? Mas é que isso faz parte da gente, né? A gente não se acomoda, então a gente quer sempre buscar cada vez mais, né? E vocês vão, hoje se alguém de vocês está assistindo isso aqui esperando que a gente vai falar sobre arrancada de carro, eu fiz um convite especial para o Sérgio para a gente falar de outra coisa, a gente falar de arrancada de jet ski, mas porque é o seguinte, ó, tecnologia dentro dos jet skis ou de qualquer outra modalidade em esporte a motor é tudo igual. É tudo igual. Não importa onde o conhecimento que a gente tem, se a gente aplicar em outra modalidade, ela se aplica. Então, a gente vai falar um pouco aqui dos desafios de desenvolvimento que a gente está fazendo em conjunto nos jet skis, né? Muitos desses desenvolvimentos são para o mercado americano, né? Até porque no Brasil a arrancada, digamos assim, o esporte de performance de jet skis é bem mais fechado, bem menor. Digamos que ele está começando agora, né? E é algo que já existe nos Estados Unidos há muito tempo. Então, acho que no futuro, tudo isso que nós estamos falando e estamos comentando e testando vai ser usado aqui. No momento, acho que ainda não. E o Sérgio, para quem não conhece, tem um jet ski também que eu sou o feliz recordista brasileiro de velocidade. Virei 99 milhas por hora no jet. Não bateu meu recorde ainda? Não acelerei ainda. Na verdade, é assim, a minha esposa fala assim, ó, esse jet para acelerar tem que pegar um cara que não tem noção. Aí ele consegue acelerar e segurar no fundo. Foi o que aconteceu. Você nunca tinha andado. Não tenho medo. Não tinha medo nenhum, ele acelerou, segurou e aí deu no que deu. Mas aquilo ali despertou em mim o bichinho aquele da vontade de desenvolver e fazer mais, né? Foi. O jet do Sapinho, para ter uma ideia, é um jet turbo, né? Tem um turbo de quantos milímetros? É uma GT 576. Sim, um turbo de 62? Acho que é 62. É, uma coisa assim. E anda aí com quase 2 quilos por 2 pressão, quilos. Né? O conhecimento do Sapinho, muitos anos tu vem desenvolvendo já motores de jet no Brasil, né? Sim. E com muita tecnologia nacional, desde pratinho de mola nacional. Tudo. As molas também. As molas também. Cabeçote, stumpf. Isso. Todo desenvolvimento nacional, já fez até virabrequim forjado. Até virabrequim forjado. E isso aí é uma coisa que nos Estados Unidos, até o virabrequim é uma coisa que poucos têm, poucos usam, né? E acho que é uma parte legal de contar, é a parte dos jet skis nos Estados Unidos, né? E o desenvolvimento do meu jet ski lá, o primeiro desafio que a gente escolheu foi fazer um compound turbo com supercharger. Primeiro porque todo mundo falava que não dava certo. Acho que tentaram, né? Um ou outro já tentou, não deu certo. E aí é onde desperta mais ainda a vontade de querer fazer, né? Mas peraí, por que não deu certo? Não, dá certo, né? A gente sabe que dá certo. Exato, até porque no Brasil a gente desenvolveu, tem
vários compound, inclusive o Ricardinho do da RCR, Ricardinho, né, da tua categoria, e vários carros que andam com compound. A gente acabou desenvolvendo o entendimento de qual o tamanho de turbina, só que no jet ski é um pouco diferente. É um compound, em vez de ser 2 turbos, é um supercharger com o turbo. Que poderia, inclusive, ser 2 turbos também. Caso alguém queira montar, poderia montar com 2 turbos também, né? Mas eu acho que a grande vantagem do jet ski é que o supercharger já está presente ali. Exatamente, já está instalado, ele já funciona muito bem. E quando tu faz um compound de um supercharger com turbo, tu só faz o compound na parte fria, né? No ar. Então, não precisa fazer o quente, tem a exatamente. parte boa do compound que tu tem pressão quase ilimitada. Se quiser botar 5, 10, 15 bar de pressão, quilo de pressão vai ter. Obviamente tem outros problemas, mas o escape não tem compound. Então, a ideia de ter feito compound também era porque um turbo de 62 milímetros, que nem o teu, ele pega rápido, beleza, tem uma resposta, mas para ter 1000 HP, por exemplo... Não dá. Já não dá, precisa de um turbo maior, precisa de um turbo de 80 milímetros, por exemplo. E aí um turbo de 80 milímetros, o que a gente vê nos americanos é que eles precisam de nitro para encher. Porque ele não consegue andar. Então eles acabam fazendo um turbo nitro, que é desconfortável, né? Especialmente um jet de competição. Tu tem no teu, por exemplo, Eu coloquei agora, isso. Justamente para tentar desenvolver essa parte também. Isso. Mas o nitro, ele tem que ter um controle mais avançado de nitro para conseguir pular certo, né? Então, inclusive até uma parte assim legal de comentar, porque eles usavam o nitro, mas não tinham esse controle que hoje nós conseguimos fazer com a Fulltech. Sim, eles botavam nitro molhado, por exemplo, Isso, né? Então hoje com a Fulltech eu consigo colocar um nitro seco, coloco ou por RPM, por pressão, o quanto que eu quero de nitro, aonde eu quero, adiciono combustível para isso. Então tem assim um monte de coisa que você consegue fazer para poder estipular ele e deixar exatamente como quer, né? Mas aí quando a ideia foi fazer o supercharger e o turbo, o primeiro desafio que a gente teve foi que na primeira acelerada que eu dei com o jet, com o compound turbo, quebrou o supercharger. Quebrou o supercharger, né? E aí eu comecei a pesquisar, descobrimos que o supercharger nos Estados Unidos, o supercharger original, ele tem um eixo de 8 milímetros, né? E além disso ele é com mancal, né? É com mancal. É igual as turbinas de mancal, né? Praticamente igual mesmo. E ele ainda, como é que o encosto dele é numa arruela de... Não, como é que chama? Um mancal de encosto? É um mancal de encosto, isso. E ele tinha um jogo, ele tem um jogo assim, digamos assim, né? Porque ele precisa ter a folga, porque é diferente de rolamento, né? Ele tem que ter a folga que é para poder passar o óleo. E isso acaba atrapalhando um pouco, acaba desbalanceando o eixo. E aí a gente descobriu que ninguém fazia, na verdade, um supercharger com um eixo mais grosso ou mais forte com rolamento para esse supercharger novo da Yamaha, né? Que é o que vem a partir de 2016, eu acho, 18, né? Que é o SVHO. Na verdade, todos são idênticos. Não, mas mudou em algum ano, né? Mudou alguma coisinha, mas o princípio é igual de todos. Todos são com mancais, todos é com encosto. Mas tem um que o supercharger mais antigo é uma peça única, né? O central e o back e o plate. E o novo, ele é duas peças, né? Que é igual o primeiro antigo, que eram duas peças também. Também eram duas peças? Também eram duas peças, legal, não sabia. E aí, quando eu tive dificuldade de quebrar o supercharger, a primeira pessoa que eu liguei foi o Sapinho, a gente estava discutindo todo o projeto. E aí foi que tu iniciou o projeto de desenvolver o supercharger billet. Foi. Né? Tu e o pessoal aqui do eu e um amigo meu, Santinho, o Wallace Santinho, que é amigo meu, ele tem uma usinagem, é engenheiro também, e aí também é um louco igual a gente, e aí ele entrou nessa aí. E aí a gente acabou fazendo o supercharger billet, né, com rolamento, um eixo mais grosso, e esse supercharger mandamos para os Estados Unidos, testamos no meu jet e está funcionando perfeito. Agora é mais um produto que a gente vai estar lançando aí em conjunto, né, para comercializar, que vai permitir outra aplicação também, não só para quem bota um supercharger com compound, mas para quem usa um compressor, porque eles têm impellers ou compressores para o supercharger bem maiores, que geram bem mais pressão, tipo 3 kg de pressão. Que nem usava porque não tinha como usar, porque quebrava, né? Bom, aí essa foi a história do supercharger, um produto já que saiu desse desenvolvimento. E tudo isso muito porque os dados, por exemplo, quando começa a analisar os dados pela Fueltech, tu consegue entender todos o funcionamento do motor. Mas justamente pelos logs, a segunda coisa que a gente percebeu foi os problemas de pressão de óleo, né, desse motor. Sim. Que é uma coisa crônica, né? Crônica, desde o início, sempre teve esse problema. Parece que desde 2008 os Yamaha, especialmente quando freia ou na lenta até, mesmo com óleo no nível, ele cavita e puxa ar. E aí a pressão de óleo não fica lá, por exemplo, 3 bar, ela fica cavitando assim. E num data logger assim que tenha pouca resolução, tu nem enxerga isso. Ele só enxerga assim que baixou a pressão. Aí
a maioria dos preparadores achavam que isso era porque o RPM estava mais baixo. Sim. Enquanto que, na verdade, ele estava cavitando na lenta já. Sim. E aí a gente começou a discutir sobre quais eram os problemas. A primeira coisa que a gente identificou é que o desenho do cárter, né, era totalmente mal feito assim, e a forma como a parte central recebe óleo é só por trás. É só por trás. Então ele só recebe óleo para o pescador quando estiver acelerando. Isso. Se parar na lenta ou desacelerar, o jet ski, o óleo vai para frente e não tem como entrar. O mais antigo, o SHO, ainda é pior ainda. A parte de cárter e de bomba. Depois, quando lançaram o SV, já deram uma melhorada e isso... E aí uma coisa que eu mesmo comecei a me perguntar para os americanos lá, e eu tentei investigar assim, qual que era a solução. E aí um deles me disse, o Brian Kirchberg, que é um dos tuners, na minha opinião, o melhor tuner do mundo nessas modalidades de jet ski de competição, de arrancada. Ele me disse, não, a gente resolveu isso aí já, mas... Aí eu disse, caramba, o que é que vocês resolveram? Botaram um cárter diferente? Eles, não, a gente só dá mais folga de bronzina. E aumenta o nível de óleo, né? E aumenta o nível de óleo. Não, vocês estão loucos, né? E aí com parceria com o Cristiano da Indotech, a gente começou a desenvolver um cárter billet para fazer o pescador diferente, fazer a entrada de óleo na frente e atrás com uma válvula que não deixa sair o óleo. E esse cárter aí, inclusive, vocês vão ver nos próximos episódios dos meus capítulos aí que a gente vai estar botando no jet. E além disso, tem um volume maior de óleo também. Aumentou de 4 para 7, ou 3 litros a mais, não sei quanto Não, aumentou acho que 1,5 litro a mais no total. Tá. Então, aí foi essa parte daí. Só que aí entrou no outro problema pelo logger, a gente começou a ver exatamente não só a cavitação, mas começou a ver assim a pressão de óleo é baixa nesse motor, né? Originalmente. A pressão, porque na verdade é um motor que é de recreio, é de passeio. Claro, né? Então, e nós sabemos, como nós já estamos na competição, sabemos que motores mais preparados com mais potência necessitam de mais pressão de óleo. E não é somente colocar mais pressão no bypass, porque aumenta o volume de óleo também. Sim. Então precisa de uma bomba com mais pressão e com mais volume. E aí a gente viu também que a própria bomba original tinha um sistema antigo, acho que é de lóbulo, né? Isso. E nem só isso, ela tinha um eixo que não tinha nem o encosto, assim, ele encosta no próprio alumínio, assim. Isso. E aí, se tu botar a calça, ela pressiona e acaba estragando e fundindo a bomba de óleo. Inúmeros problemas. Resumindo, a gente fez uma bomba de óleo no Brasil aqui, que vai plugar no lugar da original. Não, e além de tudo também, né, teve mais uma outra coisa. O bônus. O RPM da bomba, né? Sim, estava errado. Não é que ele estava errado, ele estava certo para o motor original que gira 7.800, 7.500. Para nós que estamos girando aí mais de 10, já não era compatível, ela já cavita com essa rotação. Sim. Então foi feita uma modificação nas engrenagens para poder também favorecer essa parte de giro da bomba. Fez uma redução do RPM da bomba, né? Isso. Para justamente essa bomba de alto volume. E aí o bônus que eu ia dizer, é que ainda dá para botar uma bomba de combustível na mecânica na ponta. Isso daí foi espetacular, porque é um problema que nós temos assim muito sério. É um problema, porque aí o que acontece, digamos, o carregador, o alternador, de certa maneira, do jet ski, ele acho que tem uma capacidade de 20 amperes, se não me engano, uma coisa assim, né? E a bomba elétrica de alta potência, ela consome 30 amperes. Uma válvula que se queira, já é mais do que isso, né? Do que o alternador da conta no jet ski. E que não alimenta o que a gente está querendo. Claro. Né? No meu carro, por exemplo, no meu jet, eu tenho uma bomba brushless Aeromotive que consome 26 amperes. Quando ele chega a consumir, baixa 1,5 volt a tensão da bateria, abaixo do nível do mínimo da bateria. Então não consome. Então aí o que se faz? Jets muito potentes tem que botar a bomba mecânica. Só que uma maneira que se pode colocar é no comando em cima. Só que no comando fica muito desconfortável, força a corrente. Isso, os americanos todos, o que nós vimos, né, todos eles colocam no comando ali em cima. Então você força demais ali a corrente, sobrecarrega e além de tudo tem o problema que a bomba fica muito acima do nível do tanque, né? Esse foi um resumo assim, nas partes mecânicas que a gente foi desenvolvendo, justamente primeiro por botar a mão, segundo por ver logger, por analisar dados, por entender todo o funcionamento, sabe? E aí tem outras coisas que a gente acabou fazendo, por exemplo, o espaçador para botar IGT, que é o sensor de temperatura no escapamento, que aí, porque o escapamento do jet ski ele é duplo, tem uma parede com água, então tu não pode simplesmente furar para botar um sensor, tem que botar um espaçador e colocar um EGT. Isso. Teve a questão da junta com o ring, né, que é uma tecnologia que tu já desenvolve há muitos anos aqui. Para poder, inclusive, usar menos pressão, menos aperto, que é uma coisa que ajuda a não estragar o jet, ou estragar o cabeçote, né? Isso. E, ou seja, várias coisas mecânicas. Só que aí agora vamos entrar na parte eletrônica, que é obviamente, é o nosso core business, assim, onde é que a gente entende melhor, né? E fora isso também nós tivemos o desenvolvimento da válvula
de prioridade. Sim, que é um misto entre eletrônico e blow-off. Porque o jet ski ele tem uma embreagem, que eles chamam, mas na prática é um rolamento unidirecional. É um unidirecional. Né? Que ele faz o supercharger não voltar, ou ele deixa o supercharger patinar quando está em desaceleração, digamos assim. Né? Quando fecha a borboleta, né? Para não trancar o eixo do supercharger de uma vez, então a embreagem gira ao contrário, ela patina, digamos assim, que é para não dar o tranco no eixo. Só que isso é um dos maiores dodóis desses jet skis, que quebra com alta potência. E aí o que a gente desenvolveu, teve uma ideia, foi que quando a gente tira a mão no acelerador, fechar a borboleta mais devagar, e aí abrir a blow-off antes, na verdade, de que deu contra no supercharger. Antes de dar o vácuo. Por quê? Porque até então a solução que tinha era uma válvula de prioridade, igual coloca nos carros, só que ela era ligada através do vácuo. Então ela só abria quando dá o vácuo. Só que para dar o vácuo, primeiro a borboleta tem que estar 100% fechada, ou seja, até aí já deu o tranco na embreagem, já deu o tranco no eixo para depois abrir. E uma coisa até interessante, no final de semana passado eu estava na Fórmula Truck e os diesel têm o mesmo problema de surge quando tira o pé, só que eles não têm borboleta, não tem vácuo, então eles nem sabem que dá para usar uma blow-off, porque blow-off é por vácuo. E aí essa blow-off eletrônica, na verdade, dá para fazer no diesel. No diesel então, igual. Essa blow-off eletrônica, o controle vai sair na 520, uma atualização, que a gente vai ter a próxima atualização, e a gente já está testando esses recursos. Dá para usar uma wastegate normal, na verdade. Só precisa ter uma mola ali de 0,3 bar, alguma coisa assim, e liga uma solenoide de 3 vias, normalmente conectado na parte de cima, então quando ele não está acionado, ela fica pressionando para ela ficar fechada. Quando tu aciona o solenoide, ele muda o ar de cima para baixo e faz ela abrir com a própria pressão que tem na pressurização. Então, esse é outro desenvolvimento que a gente associou à eletrônica mecânica e para economizar, para não quebrar o supercharger e a embreagem, né? E aí agora a gente começou a falar de arrancada, né? E aí a arrancada de jet ski é uma coisa que me interessou muito, porque para mim é nova. Até brinquei que eu não ia competir com jet, já mudei de ideia. Agora eu vou competir. Quando você falou para mim que não ia competir, eu falei assim, calma, não é o momento ainda de eu convencer ele. Dá a notícia. Deixa eu esperar ele primeiro aceitar essa ideia de ir no evento primeiro e depois eu... Mas e aí agora a gente está preparando, entendendo como é que fazer o controle de tração, por exemplo, no jet, né? Porque o jet ski ele não deixa de ser um veículo que tem tração, né? Só que a tração é na água. E em vez de ter velocidade de roda, ele tem, obviamente, a velocidade do impeller lá atrás, que é ligado ao motor direto, então é basicamente o RPM do motor, mas ele, principalmente o túnel, né? A parte de água. Então a gente coloca um sensor de temperatura no túnel para medir... De pressão. Sensor de pressão para medir a pressão de água no túnel, né? Porque a água do rio, digamos assim, ela tem que ser pressurizada para dentro do jet, onde é que o hidrojato vai subir. Só que se tu der muito motor e não tiver velocidade suficiente, ou o casco não está inclinado o suficiente para captar essa água, ele vai faltar água dentro do túnel e vai cavitar, e a pressão vai baixar, né? E aí é uma parte que já vem testando bastante tempo, como é que fazer o controle de tração, digamos assim, no jet ski, né? Na verdade, eu já estava usando o two-step, porque como o meu turbo era grande, era lento para arrancar, então eu já vinha testando two-step, controle de largada, várias coisas. Agora com o nitro ficou mais fácil e agora a gente foi enxergando outras coisas que dá para fazer melhor no controle também, né? Sim, porque por exemplo, se é um supercharger, você pode fazer inclusive a borboleta, uma curva de borboleta eletrônica para vir abrindo, pode fazer com curva de RPM por RPM do motor, por corte ou por atraso, que aí é muito similar ao que faz a arrancada aqui, né? Sim. Inclusive como digamos assim, o impeller está conectado direto ao eixo, é a mesma coisa que se fosse um sensor de velocidade de roda, né? Mesma coisa. Praticamente ali, né? Então ele vai sair patinando, mas ele vai, digamos assim, enquanto que ele não perder água do túnel, tu consegue fazer a tração, né? Isso aí. E a outra coisa que a gente começou a entender, possibilidade, é como é que fazer um two-step sem fazer o jet ski andar, né? E aí a gente descobriu, a primeira ideia, acho que tu já pensou alguns anos atrás, era botar uma embreagem no meio do... Eu já tinha conversado até com o Peterson da Ceramic Power, já estudamos ali, ele tem um tamanho de embreagem, ali tem um espaço que dá para fazer alguma coisa. Ainda pode ser que fazemos, quem sabe, vamos ver. Mas aí você teve uma outra ideia, mas não dá para aplicar em todos os modelos, porque não são todos eletrônicos. Os mais antigos é mecanicamente, né, a concha da ré em neutro. Sim. E aí, exato, botar a concha da ré em neutro, na verdade, que ele joga água para o lado e para baixo, né? Isso.
e aí fazer ela, com isso o jet ski acelera e não sai andando, e quando soltar o two-step ele abre com isso. Então, são ideias assim que surgem muitas vezes num papo de WhatsApp, ou surgem numa corrida, né? Surgem no momento que a gente tá fazendo, e o que a gente... eu acho que o exemplo que a gente quis mostrar hoje aqui é um pouco de quanto que tem o desenvolvimento que se aplica em não importa o motor, né? Por isso que a gente nem entrou nos âmbitos de acerto por vela, não entrou nos acertos de sonda, o resto é tudo igual. Na verdade, você no início falou, e é bem certo, motor, é tudo igual, as aplicações são todas iguais, muda um pouquinho o terreno onde você vai aplicar, mas uma coisa que serve para a gente aqui na arrancada, na pista, ela vai servir no jet, ela vai servir no off-road, ela vai servir numa lancha, num barco, tudo praticamente, o conhecimento é muito semelhante. E especialmente quando está em níveis extremos assim, os conhecimentos de mecânica associados ao controle, acerto, são muito relevantes. Sim. E aí eu acho que é uma coisa que o Brasil está muito avançado, né? A gente vê aqui que eu até estou surpreso no speed e na arrancada no Brasil, o nível dos preparadores e o nível que está forte mesmo isso aí tudo. Eu acho que nós estamos mais acostumados a se virar com pouca coisa. Então, acho que nós utilizamos assim, muita criatividade, diferente dos americanos que estão mais acostumados com coisas prontas, que vendem em prateleira, então ele não precisa usar tanta criatividade, porque tudo que ele quer tem pronto. Ele vai numa prateleira, ele pega e tem pronto. Né? Então, acho que isso... Criar. E é por isso que a gente também está criando tantos produtos, aí, tantas soluções aí que vão revolucionar o mercado. No caso do jet skis, a gente... até acho que é legal documentar aqui, porque daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás. Espera que a gente olhe para trás e veja o quanto a gente conseguiu influenciar o mercado de performance mundial nos jet skis, sabe? Eu acredito até que tudo isso vai acabar sendo utilizado, muitas dessas coisas vai acabar sendo utilizado nos originais, nos de fábrica. A própria fábrica vai acabar vendo essas ideias, essas melhorias e acaba utilizando, né? Não é só mesmo para as competições. Não, mas beleza. Obrigado. Jó, imagina que é isso, Obrigado um prazer estar junto contigo e poder estar ajudando todo mundo, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, tudo isso que nós estamos fazendo não é para mim, não é para você, né? É para poder ajudar vocês, ou seja, encurtar o caminho, né? Encurtar o caminho das pessoas. Isso é uma coisa que eu também tenho que falar desse cara aqui. Esse cara compartilha as informações de uma maneira assim... Tão sem pretensão que ele não tem noção o quanto ele ajuda as pessoas, às vezes... Mas acaba que tu é ajudado também, porque as pessoas também compartilham contigo. Porque quanto mais eu desocupo aqui e vou colocando para fora para as pessoas, eu estou desocupando espaço para poder receber mais coisa também, estou criando também um hábito de compartilhar as coisas para que todos possam crescer mais rápido, né? Não, olha, parabéns aí, obrigado. É um cara que tem uma representatividade enorme para a arrancada brasileira e mundial, não só de carros, mas agora também de jet skis aí. E quero ver o teu recorde agora, vamos botar pressão no gol para acertar mais um pouquinho. Eu já bati o recorde pessoal, agora eu quero o recorde da pista, vamos ver. Que legal. Obrigado, pessoal, espero que tenham curtido aí também esse papo aí, um pouco fora do nosso padrão, mas eu queria compartilhar um pouco desse desenvolvimento aí, porque é o que está nos tirando o sono e é o que a gente também está muito empolgado aí. Mas não está fazendo falta o sono que está nos tirando. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tirando sono no lado bom. Está nos fazendo bem. Show. Valeu. Valeu, obrigado. pessoal.